culto e queria convidar você a fazer da sua casa a igreja nesse momento, chamar todo mundo aí da sua família, se reunir pra gente adorar junto a Deus. Amém? A gente vai tocar uma música que chama Como Filhos. Vamos lá? Amém. Sim, como filhos viemos buscar em tua presença a vida encontrar. Que nosso clamor toque o teu coração. Que encontremos a transformação. Clamamos, vem Santo Espírito, vem com poder, vem habita entre nós, faz o teu reino crescer. Vem como vento, vem nos reger, governar nossas vidas, vem nos encher outra vez. Assim como filhos viemos buscar em tua presença a vida encontrar. Que o nosso clamor toque o teu coração. Que em ti encontremos a transformação. Clamamos, vem Santo Espírito, vem com poder, vem habita entre nós, faz o
Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, nesse instante, Deus, eu quero que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, esse culto, ó Pai, essa demonstração de amor que nós temos por Ti, ó Pai. Nós somos gratos por ter você nas nossas vidas, ó Pai. Amém, Peço para que o Senhor esteja falando ao coração de cada um que está assistindo esse vídeo com louvor, com a palavra, que nós possamos sair transbordando, ó Pai, desse culto, ó Pai. Creio que o Senhor está no controle de toda essa situação, Pai. Amém. Creio que o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas, ó Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, depois da palavra, a gente vai tocar mais uma última música. Então, não fechem o vídeo, tá? Um beijo, fiquem com a palavra. Tchau, tchau. Boa tarde, irmãos. Graça e paz, amém. Nós estamos aqui nesse cenário lindo, com esse barulho de pássaros, né? A natureza que revela a glória do nosso Deus nessa tarde de domingo. O pastor me convidou para estar trazendo uma palavra para vocês nesse domingo. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de poder estar falando aqui com vocês. E eu espero que essa palavra realmente fale ao teu coração. Amém? Então vamos lá. Nós hoje vamos falar sobre liberdade. Liberdade? Como assim liberdade? Bom, recentemente eu recebi um vídeo em que as pessoas eram condenadas. O momento da condenação de algumas pessoas, nos Estados Unidos é muito comum eles gravarem os julgamentos e esses julgamentos são abertos. E o momento da condenação, o momento em que o juiz fala a condenação, a quantidade de anos que a pessoa vai ficar presa ou se ela foi sentenciada à pena de morte. E esse vídeo mostrava a cena exata e o comportamento e a emoção dessa pessoa que recebia essa sentença. E das mais diversas reações surgiam naquele momento, desde choro intenso até desmaios, acessos de raiva, e as pessoas acabavam tentando fugir numa fuga ali, de certa forma, que não iria haver resultado, porque como que você vai fugir de um tribunal lotado de policiais? Mas mesmo assim essas pessoas tentavam escapar, muitas caíam num choro desesperador. Por quê? Você já parou para pensar no desespero dessas pessoas ao notarem que a sua liberdade de ir e vir, ou até a sua vida está em risco, que elas nunca mais vão poder olhar a vida como ela é, ver a rua, ver as pessoas, ir para suas casas, nunca mais. Então, eu confesso para vocês, quando eu assisti esse vídeo, me chocou bastante, me chocou demais. Às vezes a gente olha para cenas como essa e talvez nós pensamos, essas pessoas estão colhendo o que elas plantaram. Elas cometeram um grave crime e é a lei e elas estão colhendo o que elas plantaram. Ou ainda, ufa, ainda bem que não sou eu sou livre, eu sou um ser livre. Bom, pensando nesse aspecto, eu parei para pensar o quanto nós valorizamos a nossa liberdade. E até que ponto nós somos realmente livres. Convido então você nesse momento, nesse lugar onde parece que a liberdade ainda é maior. Eu tô aqui, né? Tô aqui no sítio, um lugar onde eu posso ficar sem máscara. Eu confesso para você que eu chego aqui, eu tiro minha máscara e falo, ufa, tô livre, né? Tô livre dessa máscara, que também nos protege, né, contra o Covid, mas eu me liberto dela, né, quando eu chego aqui. É um lugar que para mim traz essa sensação de liberdade, mas que também traz para mim essa sensação de presença de Deus. Então eu convido você a mergulhar comigo neste lugar, mas também mergulhar também no caminho da liberdade à luz da palavra de Deus. E eu quero levar você a pensar no quanto você valoriza a tua liberdade, no quanto você é realmente livre, tá bom? Então vamos lá no texto de Romanos 6. Romanos 6, 22 e 23.
Vou dar um tempinho para você abrir aí em Romanos 6, 22, 23. Amém, queridos? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que nem todos que estão fora de uma prisão estão livres. Vamos ler com atenção o versículo 22 de novo, tá? Agora, porém, libertados pelo pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Uma coisa é importante, só pode ser liberto quem está preso. Uma pessoa livre não precisa de liberdade. Concorda comigo? Só pode ser livre, se tornar livre quem está preso. Mas que prisão, então, a humanidade vive? Que tipo de prisão? Eu acabei de dizer que nem todo mundo que está fora de uma prisão está livre. Então, tem gente presa numa falsa liberdade? Tem. Tem gente presa andando pela rua? Tem. Tem gente presa dentro da igreja? Tem. E que prisão é essa? A prisão a que eu me refiro é o pecado. A prisão a que eu me refiro é aquela que aprisiona a nossa alma, que nos aprisiona para a eternidade. É a essa prisão que eu estou me referindo. E para pecar, nós não precisamos estar numa cadeia, concorda? Só os que estão presos lá nas penitenciárias são pecadores? Não. A Bíblia diz que todos pecamos, todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Olha que coisa forte. Na verdade, querido, eu quero nesse domingo dizer para você, nós éramos condenados, tá bom? O pecado nos aprisiona, o pecado nos condena, éramos condenados. E a pena para ele é a morte. E morte eterna. Então, talvez você que esteja assistindo, você esteja pensando assim, mas todos vamos morrer. Sim, mas nós acreditamos, meu querido, que a vida não termina aqui. Que isso daqui que nós vivemos é só um pedaço da eternidade proposta por Deus. Porém, existe um caminho. Jesus é esse caminho que nos conduz aos céus, que nos conduz à vida eterna. E o pecado é um caminho que conduz à morte eterna. A Bíblia fala sobre essa morte eterna, de um fogo que não se consome, que não se acaba, de dor, de sofrimento. Essa é morte eterna. E talvez muitas vezes a gente não gosta de falar de inferno, mas o inferno é real. E todos os que não são livres estão condenados para a morte eterna. De repente, o versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que coisa clara está dizendo esse versículo. O preço do pecado é a morte, o salário que ele te oferece é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quanto nós temos valorizado essa vida eterna que Cristo nos dá? Eu vou bater nessa tecla. Quanto nós temos valorizado? O quanto nós temos dado valor a isso? O quanto nós temos nos empenhado em estar mais perto de Deus? E eu falo isso porque Deus falou isso comigo. Eu não estou aqui como juíza para apontar o dedo para ninguém. Eu estou falando daquilo que Deus falou comigo. Rosinha, o quanto você tem valorizado a tua liberdade. O quanto você tem buscado essa liberdade.
Quantas são as vezes que nós cristãos, nós que estamos dentro da igreja, ouvimos das outras pessoas: ah, vocês falam que há uma liberdade, mas vocês não podem isso, vocês não podem aquilo. Peraí, nós podemos todas as coisas, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque certas coisas nessa vida nos leva para o lado do pecado, nos leva para a prisão, nos torna novamente o quê? Prisioneiros. Então nós precisamos olhar para aquilo que nos convém. Mas vamos voltar um pouquinho em Romanos 6, do versículo 15 ao 19. Você que está aí com a sua Bíblia aberta. Romanos 6, do 15 ao 19. Olha o que diz. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Então, de modo nenhum. Então ele está dizendo, peraí. Então, já que Cristo nos libertou, já que a graça de Cristo veio sobre nós, eu sou livre para fazer o que eu quero, o que eu quiser. Peraí. Então, eu vou sair pecando para todos os lados? É isso que ele está falando? De modo nenhum, não é isso. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, ele está dizendo, você não sabe quem você obedecer? Você é servo? Então, se você obedece a tua carne ao pecado, você é servo da tua carne e do teu pecado. Portanto, você é prisioneiro. Agora, que se você serve a Cristo, você tem a obediência a Cristo, então você obedece para a justiça de Cristo. Aí ele vai dizer mais, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, nós, enquanto seres humanos, por conta da entrada do pecado no mundo, nós somos fracos. A nossa carne é fraca. E ela pende, sim, a dar lugar ao pecado. Irmão, eu quero falar para você. Talvez você diga, nossa, eu não. Então, eu quero parar para pensar com você como humano que somos. Quantas vezes você julga alguém pela aparência? Isso é pecado. Quantas vezes sai da nossa boca palavras maledicentes? Isso é pecado. Pecado é tudo que nós, agora vamos lá, igual com as crianças a gente faz. Tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos que não agrada a Deus. Isso é pecado. E o pecado nos aprisiona. Está dizendo aqui. Diz aqui que nós oferecemos os nossos membros. O que são membros? O nosso corpo ao pecado. E agora que nós fizemos uma decisão por Cristo, nós precisamos oferecer os nossos membros, os nossos corpos, a nossa mente, as nossas mãos, a quê? Como instrumentos de justiça. Ou seja, Deus deseja usar essa carne para a glória dele. É isso. E aí, como ele diz aqui, que nós oferecemos a nossa carne, versículo 19, os vossos oferecei, ou seja, é uma ação minha e sua, é uma atitude minha e sua. A Bíblia é clara em dizer que somos servos daquele a quem nós obedecemos, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Na verdade, é uma escolha. Eu escolho, tá? Precisamos lembrar sempre que nossa vida não se resume aqui. Temos a eternidade toda pela frente. Como nós desejamos viver? Livres em Cristo ou mortos no pecado? A escolha é nossa.
A escolha é totalmente nossa. A responsabilidade das nossas escolhas é totalmente nossa. Não adianta nós ficarmos culpando ninguém. Ai, por que fulano fez isso para mim? Por isso, eu guardo uma mágoa eterna no meu coração. Ai, por que eu sou assim por conta da minha criação? Ai, por que quando eu era pequeno me fizeram isso? Por isso eu ajo dessa forma. Eu quero dizer para você uma coisa. Lógico, a nossa criação, a nossa vivência traz para nós sentimentos, consequências, sim, mas nós podemos escolher ser diferentes. Nós podemos escolher fazer diferente. Nós podemos escolher não vivermos preso ao nosso passado, às nossas incertezas, às nossas inseguranças, ao nosso pecado. E agora a gente escolhe viver livre em Cristo. A escolha é totalmente sua. A responsabilidade pela tua salvação é exclusivamente sua. Não é, eu quero dizer para você adolescente, para você jovem que está me ouvindo, para você adulto, a responsabilidade da tua salvação, ou seja, da tua vida eterna, não é da tua mãe, não é do teu pai, não é do teu marido, da tua esposa, não é dos teus filhos. A responsabilidade pela tua vida espiritual é unicamente sua. O que é a responsabilidade deles? Falar, talvez, do amor de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Talvez não. Responsabilidade de todo cristão. Oferecer a Cristo a quem precisa. Mas a minha salvação é única e exclusivamente responsabilidade minha. A minha vida espiritual com Deus cabe a mim. É minha responsabilidade. Ou nós temos os nossos pensamentos na eternidade, ou valorizamos a liberdade que nós achamos que temos aqui nesse mundo. É certo que muitos acreditam ser livres, mas são escravos das drogas, da prostituição, da mentira, das bebedices, da falta de perdão, da inimizade, das divisões, das fofocas, da inveja, enfim, escravos a ponto de não viver sem praticar tais coisas. Gente, talvez você fale assim, tem gente viciada em mentira? Tem. A pessoa não consegue viver sem mentir. Tem gente que é viciado em fofoca? Tem. Não consegue viver sem falar mal da vida alheia. Tem gente que não consegue viver sem aprontar uma briga, um barraco. Então, gente, tudo isso é pecado e as pessoas estão presas nesses pecados. Então, nós começamos, vocês viram que a gente começou falando de droga, de prostituição, que de repente são pecadões na nossa visão, tá? Mas a mesma coisa acontece com pecados que nós consideramos pequenos. Tem gente que é preso, enraigado em mentir. Então, é preso, é prisioneiro, não é livre. Acabam por viver uma vida de engano, presos em sentimentos ruins e em sua falsa liberdade. Cada ação gera uma reação. Não tem como eu cometer um pecado e nada acontecer. Portanto, aquele que é escravo do pecado, a consequência para ele é a morte. Condenados à morte. Já pensou? Você ouvir assim, você está condenado à morte. Mas espera aí, eu estou aqui, nesse lugar lindo, nesse ambiente de liberdade, e eu estou ouvindo que eu sou condenada à morte. Então Deus é injusto e ruim? De jeito nenhum. Deus não é injusto e ruim. Isso porque nós fazemos nossas escolhas. Isso porque escolhemos viver escravos do pecado. E o preço a pagar é a morte. Então, se formos pensar desse lado, aqueles que eu escolhi, se formos pensar desse lado, aqueles que eu citei de início, que foram condenados, e nós, de certa forma, nos achamos no direito de julgar, né? Tá preso porque merece. Agora é a nossa vez de estar no banco dos réus. Haverá um julgamento. E se vivermos uma vida de pecado, nós seremos condenados. Desesperador? Muito. Muito. A Bíblia diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor,
E ele dirá: mas eu não vos conheço. Desesperador? Muito. Cada vez que eu leio esse versículo, eu confesso para vocês que chega a me arrepiar. Quantos chegarão, quantos falam em nome do Senhor, chegará naquele dia e ele falará: mas eu não vos conheço, porque falam da boca para fora, mas o seu coração está cheio do pecado. Mas Deus é bondoso demais e maravilhoso, Ele nos dá uma saída. Vamos lá em Romanos 8 agora. Romanos 8, 1 e 2. Olha que coisa maravilhosa. Tua Bíblia já está aberta em Romanos? Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus! Jesus nos libertou. Jesus veio e trouxe a verdadeira liberdade, liberdade eterna, uma liberdade que deve ser celebrada e vivida todos os dias por aqueles que estão livres. Uma liberdade que precisa ser buscada, uma liberdade que precisa ser cultivada a cada dia. A salvação a gente não perde, meu irmão. Mas a gente tem uma tendência, uma veia pecaminosa que nos puxa, e que se a gente não cuidar, nós caímos na prisão do pecado. E que prisão difícil de sair é a do pecado. Mas Cristo vem para nos libertar, para nos perdoar, para nos limpar, para nos trazer vida eterna. Olha o que diz Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo te libertou para ser livre. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Se ele está falando aqui, se Paulo está falando, se a palavra está dizendo, isso quer dizer que mesmo quando nós somos livres, a gente pode nos submeter novamente ao jugo de escravidão. Nós não estamos imunes a esse jugo de escravidão. Salvo sim. Mas aqui, vivendo a nossa vida aqui, podemos novamente cair. Então a nossa salvação, a nossa redenção precisa ser cultivada dia a dia. E olha Romanos 8, 31 a 36. Romanos 8, de 31 a 36. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vou continuar, tá, irmãos? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor poderoso que nos liberta. E foi Cristo quem morreu antes para nos libertar. Sabe, irmãos, talvez você esteja pensando: preciso de um Salvador. Eu preciso desse Salvador. Eu não quero a morte eterna. Somente Jesus tem o poder de libertar. Somente Jesus, na cruz do Calvário, no seu sangue, ele pagou as nossas dívidas e nos libertou. Somente seremos livres em Cristo Jesus.
Olha só o que diz lá Marcos 7, 21 a 23. Vamos lá, estamos acabando já, querido. Talvez você pense, Rosinha, cadê os pontos dessa palavra, né? Na verdade, essa palavra ela fluiu de uma forma diferente dessa vez. Olha só, Marcos 7, do 21 ao 23. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A maldade e o pecado, elas estão dentro do nosso coração. Está conosco desde o nascimento, e o fato de termos medo da morte eterna e pedirmos socorro e aceitarmos Jesus em uma oração como nosso Salvador, já resolve muito dos nossos problemas. Mas não resolve todos. Sabe por quê? Levantar a mão e fazer uma oração, ela é o primeiro passo. O que a gente precisa mesmo é de mudanças que aconteçam no mais profundo do nosso coração. E assim mudem as nossas atitudes. Senão somos levados a voltar à escravidão a qualquer momento. A Bíblia diz que nós somos fracos, como nós lemos. A liberdade que Cristo nos oferece nos faz desejar que Ele também conduz os nossos passos. Então, nos faz pensar que além de um Salvador que morreu na cruz por mim e que me oferece a liberdade eterna, eu preciso dele como meu Senhor. Eu preciso que Ele comande a minha vida e que faça as mudanças necessárias. E eu quero dizer para você, como uma cristã que já se converteu há 19 anos e meio, isso é dia após dia. As mudanças que precisam acontecer no nosso coração é um processo. Por isso eu disse para você que nós precisamos cultivar a nossa liberdade, tá? E como que eu cultivo a liberdade? Deixando que Cristo seja o Senhor da minha vida. Quando eu não dou lugar ao diabo, à escravidão, ao pecado, e deixo que Cristo governe a minha vida. Para isso, precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus habite em nós e faça em nós como Ele quer. Essa é a liberdade que Cristo nos oferece. A liberdade que traz vida eterna. E essa liberdade precisa ser valorizada dia a dia e exposta através do fruto do Espírito que atua em nós. O Espírito Santo que atua em nós demonstrará esses frutos, que está lá em Gálatas 5. Estamos terminando já, tá? Gálatas 5, 22 e 23. Vou ler para vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso tudo vem porque nós somos bons? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Não. Tudo isso vem quando nós deixamos Jesus ser Senhor, entrar no nosso coração e fazer as mudanças que são necessárias. Do contrário, nos tornamos escravos do pecado. Irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, nós não podemos voltar novamente a ser escravos do pecado. Sendo assim, eu quero perguntar para você, o quanto eu e você temos valorizado essa liberdade? O quanto eu e você temos buscado essa liberdade dia a dia? A vida aqui é um sopro. Ela passa. Dias desses eu conversava com alguém e falava, gente, como o tempo passou. E muito rápido. E aí, eu quero te fazer essa pergunta. Se Jesus, se Deus Pai te recolhesse hoje, em que pé está a tua liberdade, meu querido? Se você é salvo em Cristo Jesus, amém.
Se você é salvo em Cristo Jesus, amém. Mas se você não é, aliás, se você é salvo em Cristo Jesus, Ele também é seu Senhor, Ele tem sido seu Senhor, mas se você não é, eu quero convidar você a fazer essa decisão hoje. Se você tem dificuldade, procure alguém para orar com você. Entregue teu coração e busque essa liberdade dia após dia. Se você se sente preso em algo, procure um cristão que possa te ajudar, que possa orar com você, que possa ser o seu suporte e te ajudar a ser livre verdadeiramente. Amém? Quero convidar você a orar nesse momento junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos as nossas vidas, a vida de cada um que está assistindo nesse momento a palavra. Que o Senhor frutifique essa palavra nos nossos corações. Que a cada dia a liberdade que o Senhor nos ofereceu na cruz do Calvário, derramou teu sangue ali para que nós fôssemos livres, possa frutificar em nós, nos mostrando através das nossas ações o fruto do Espírito, mas que não seja algo forçado, mas que seja algo realmente que venha da ação do teu Santo Espírito na nossa vida. Que essa liberdade que o Senhor nos oferece seja todos os dias motivo de gratidão no nosso coração. Que nós possamos buscar essa liberdade e que a vida do Senhor em nós multiplique através de nós, alcançando outras vidas. E se há alguém que está nos assistindo, que ainda não conhece essa verdade, que não conhece essa liberdade, que se sente preso e arraigado em pecado ou até em circunstâncias, Pai, que o Senhor alcance esse coração, que o Senhor mostre e leve outras pessoas que possam ajudá-la, que ela busque orar, que essa pessoa busque orar e encontrar o Senhor numa oração. E encontrar salvação e libertação em uma oração. E assim nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos para sermos livres no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes de encerrar, eu só quero dar um recadinho. Estamos aí com a nossa venda dos pastéis. Precisamos da tua ajuda para a campanha de missões nacionais. Lembre-se de todos os projetos que a Junta de Missões Nacionais está envolvida, projetos tão preciosos, ajudando pessoas presas no pecado e presas fisicamente a terem essa salvação em Cristo Jesus. Então, nos ajude. Pegue o seu talãozinho lá com a irmã Natália e com a irmã Adriana para vender. Ajude-nos aí na arrecadação dos ingredientes. Nós pedimos essa ajuda a você. Amém? Fiquem com Deus, uma excelente semana na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. E agora, gostaria que você ouvisse a letra dessa canção, pensando em tudo aquilo que a gente já conversou sobre liberdade, sobre condenação, e que você colocasse o teu coração diante de Deus nesse momento. Amém? Condenado
Obrigado porque o Senhor escolheu ser julgado em nosso lugar e por isso hoje nós temos vida e vida eterna. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Nós só temos motivos para te agradecer, porque éramos condenados e hoje temos vida e vida em abundância. Amém? Querido, que Deus te dê uma excelente semana. Que a paz do Senhor reine no teu coração. E que você valorize a tua liberdade dia a dia. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau.